mas eu queria saber de você da relação do Brasil com os outros países no mundo, né? A gente vive em um cenário internacional que vem mudando bastante, de conflitos, o pessoal se industrializando e o Brasil segue numa mão contrária a isso, né? E a gente tem um potencial muito grande com terras raras, temos um lugar perfeito para lançamento de foguetes, né? Quando a gente fala de soberania, a gente passa por isso. Queria saber sua opinião sobre isso e também de projeção de soft power, porque você também fala muito dessa parte cultural, né? Um motor da WEG na No carro Fórmula da 1. Embraer, na equipe de Fórmula 1 brasileira. Exatamente. Queria que você falasse sobre isso, por favor. A primeira parte da pergunta era... Sobre a relação do Brasil nesse cenário internacional. Perfeito. Olha só, para todo mundo entender, o Brasil ele sempre teve... Eu odiava estudar a história na escola. Eu lia os livros de história da escola. Quando chegava para minha mãe os livrinhos lá, do livro do ano de idade, da quinta série, sexta série, eu pegava o de história e eu lia em uma semana. E eu achava as aulas um saco. Porque as aulas, né, todo o processo de colonização brasileira, e inclusive o Brasil como Estado-nação próprio, ele era dividido em ciclos. Então você tinha o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana, o ciclo do ouro, o ciclo de café, borracha, industrialização. Ou seja, a gente não estudava a nossa história, estudava ciclos. Só que já que está na nossa cabeça o negócio dos ciclos, eu chego aqui, já vamos falar que estamos no ciclo das terras raras. Que assim, descobrimos que nós temos, vamos dizer, elementos esquisitíssimos da tabela periódica, né? Disprósio, inúmeros outros. Fiquei com disprósio na cabeça, porque Elon Musk precisa muito de disprósio. Mas são, vamos dizer, elementos da tabela periódica, elementos raros, que têm propriedades luminescentes, catalíticas, né, ou magnéticas. E elas são utilizadas para as aplicações mais específicas na área de tecnologia, seja para foguete, seja para semicondutor, seja para motor elétrico, baterias, drones, armas de altíssima precisão. Os que têm propriedade luminescente são usados nisso. Então, você tem inúmeras aplicações que desenvolvem indústria bélica, que desenvolvem indústria que tem altíssimo valor agregado e que vão depender do Brasil e da China em última instância, porque são os países que têm as maiores reservas. A China tem reservas maiores que as do Brasil, só que o Brasil tem muitos componentes específicos para muitas áreas de alto valor agregado. Os Estados Unidos não têm tantas terras raras e já estavam para trás da China nessa operação toda. O que os Estados Unidos querem fazer? Eles querem montar uma cadeia global em que eles extraem as terras raras de algumas nações, especialmente o Brasil, e eles vão produzir esses componentes de alta tecnologia e valor agregado lá, um pouco na Inglaterra, que eles estão em parceria. E aí, para fazer isso, o Donald Trump, inclusive, comprou 10% que eu sou péssimo em falar Earth. Meu inglês até é bom, mas ele dá 10% da US Rare Earths, que é a empresa americana de terras raras. Ele comprou 10%. Ou seja, o governo americano estatizou 10% de uma empresa. E por quê? Porque ela é estratégica nessa geopolítica das terras raras. E ela que comprou a mina em Goiás. Se a gente deixar as coisas como elas estão, os Estados Unidos vão extrair esses componentes, vão mandar eles como concentrados para os Estados Unidos, aí eles vão fazer um ímã aqui, um ímã lá, o ímã vira um motor, vira uma bateria para um drone, vira um componente militar, e a gente fica aqui mandando a terra rara para fora. Algumas famílias vão ficar multimilionárias vendendo isso, que são sempre isso, as oligarquias brasileiras, e a gente fica aqui chupando o dedo. Não. Nós temos que ter uma reforma de competitividade pesada, fazendo com que vale a pena você construir toda a indústria de drone, toda a indústria de semicondutor aqui em parceria com eles, com transferência de tecnologia, igual a China fez com os Estados Unidos há muito tempo. Diminuímos o nosso gap para o primeiro mundo, desenvolvemos também uma indústria bélica, porque o pessoal tem que estar no vídeo para entender, o mundo vai entrar em guerra nos próximos anos. O mundo não ficar esse mundo bonitinho, esse mel na chupeta que a gente está vivendo aí há uns 50, 60 anos. Já está mudando, né? Muito. E a gente tem que se preparar para esse mundo, se a gente quiser ser um país sério. E isso vai nos dar chance de um crescimento econômico, de ganho de competitividade, de trazer capital humano de alta qualidade, de melhorar regiões diferentes do Brasil, o que não coloca novamente no jogo. Veja só como o Brasil é abençoado. Mesmo fazendo tudo errado, a gente pode se recolocar no jogo. Dito isso, ao se recolocar no jogo, aí entra o soft power, que é, nós precisamos investir em produtos e marcas brasileiras fora do Brasil e vender o estilo brasileiro de ser, o Brazilian Lifestyle, que coloca o Brasil como um mediador cultural e político entre o primeiro mundo, dito ocidente, e o sul global. E o Brasil é o país por excelência nisso. O Brasil é admirado tanto pelo sul global quanto pelo mundo ocidental. O Brasil é diferente dos Estados Unidos. Um africano gosta do Brasil, uma pessoa no Oriente Médio gosta do Brasil. Por isso que você não tem que ficar comprando essas brigas que os Estados Unidos compram, do tipo,
a direita brasileira quer puxar o saco de Israel desesperadamente. E eu acho que Israel tem o direito de existir e se defender. Eu defendo todo o direito de defesa de Israel. Dito isso, o Bolsonaro fica falando, não, a capital tem que ser em Jerusalém, não sei o quê. Meu, não precisa arrumar essa briga toda. Só fala, não, Israel tem direito de autodefesa. Mesma coisa o Lula que fazia o caminho contrário, que quer destruir Israel. A gente não precisa comprar essas brigas dos outros. A gente pode ser um país bem quisto pelo mundo. E essa é a nossa função.